Bom, agora nós vamos tratar de flip-flops tipo D. Essa é a parte 4, o módulo 4 sobre flip-flops. Continuando. Como a gente tinha visto anteriormente, né, nós temos vários itens aqui a cobrir. Agora a gente está ainda naquela questão do uso de clocks e como que a gente vai resolver alguns dos problemas de sincronismo de flip-flops, que é algo que é crítico para as aplicações que nós vamos tratar. Né? Então, esses sistemas que utilizam clocks são chamados síncronos, e aqueles que não utilizam são chamados de assíncronos. Apenas relembrando, a bibliografia, Roth, unidade 11, Toth, capítulo 5 e o Katz, capítulo 6. A última aula, o último módulo, né, no módulo do 3, o que nós vimos? A gente viu que é natural ou é desejável que a gente faça o que se chama de uma cascata de LEDs. Coloca a saída de uma na entrada de outro. E o que acontece quando a gente simplesmente conecta um ao outro, a gente não tem como impedir que mudanças de uma dessas entradas se propague a cadeia fora. Né? E o que a gente gostaria de mover, ter o controle, né, o fluxo de informação de LED para LED. Esse aqui é o problema que a gente tinha para resolver. Na aula anterior, o que a gente colocou foi uma estrutura de flip-flop mestre-escravo, que ela quebra o fluxo no qual a gente alterna o clock, como uma airlock, né? A analogia que eu fiz foi o sifão. A forma de fazer isso, se vocês olharem, é que o clock, quando ele habilita o mestre, o escravo não está habilitado, e vice-versa, por conta desse inversor que entra aqui nessa entrada de habilita. O problema, né, é que ele utiliza duas vezes mais lógica, né, e ocorre uma mudança na saída, alguns atrasos de porta depois da borda descendente do clock. Ou seja, o sinal, na hora que ele desce, ele fica pronto. Ele gasta um tempinho. Nós vamos, né, nessas próximas slides, analisar um pouco mais essa questão temporal. Quais são as vantagens? As vantagens é que mudanças nos valores de cada flip-flop, né, fica confinada a um único latch mestre-escravo. Esses valores não se propagam para o segundo latch mestre-escravo até o próximo período do clock. E a gente não precisa mais se preocupar com atraso no circuito lógico ser maior do que o ciclo de trabalho do clock. Essa é a forma como ele faz. Por quê? Porque uma vez que ele prende o sinal aqui, né, o mestre amostra, e ele tem tempo para poder estabilizar o sinal na saída. Agora, há problemas, né? Um deles é o que se chama de one's catch. O que acontece isso? Se tivermos um glitch 010, por exemplo, em R ou S, enquanto o clock está alto, e olhando para esse aqui no estágio do master, né, no estágio do mestre. Se o clock está alto, em outras palavras, se ele está habilitado, se tiver um glitch, o que é um glitch? Ele dá um soluço, né? Ele vai de 0 para 1 para 0. Ele é capturado pelo estágio mestre. E aí é um problema, porque aí ele vai propagar esse erro. Né? Então, como que isso aqui acontece? Vamos só ilustrar que quando isso acontece, aqui se vocês observarem, né, é qualquer um desses momentos no qual o clock está alto, pode acontecer. Aqui não, né? Aqui tem o sinal de set, né, ocupando mais do que um semiciclo, ou um sinal de reset aqui que é aplicado, né, e vocês podem observar aqui, né, que ele dá tempo para amostrar, né, uma vez que ele coloca o reset, então se vocês olharem o sinal P, ele aparece resetado aqui. Então aqui não houve problema, seja com esse S ou esse R. Mas aqui a gente tem um soluço. Então vamos dar uma examinada um pouco mais de detalhe. Então o que acontece nesse caso? Então isso aqui era algo que não era intencional. Esse sujeito que estava aqui, esse pulo que dá no estágio S. Então, mas só que como o clock estava alto, ele amostra. No que ele amostrou, ele
alterou o valor de P e, consequentemente, vai afetar o valor de Q na saída desse flip-flop mestre-escravo. Isso é algo que a gente não deseja que aconteça. E como que a gente resolve esse problema? A forma de resolver, ou pelo menos uma das formas de resolver, é através do flip-flop tipo D. O que é o flip-flop tipo D? Ele complementa a entrada S e R. Desta forma, como vocês podem ver aqui, tem só uma entrada D, D vem de dado, né? E aqui seria a entrada R, essa aqui de baixo a S. Então vocês percebem que elas nunca vão ser iguais. Por quê? Porque ela está sempre complementada por conta desse inversor que está aqui. Isso elimina o problema de captura de uns. Um dos problemas é que, por outro lado, que ele não pode apenas manter o valor anterior. Em outras palavras, a gente não pode manter RS com aquele mesmo sinal, né? Se a gente mantivesse ambos com zero, a gente não poderia ter, a gente não conseguiria manter o valor anterior. E o valor de D logo após o clock ficar baixo é que é o armazenado flip-flop. A gente pode fazer um RS adicionando uma lógica de forma que D responda dessa forma, S mais R barra Q, certo? E aqui a gente utiliza em torno de 10 portas, como está mostrado aqui, né? Por quê? Porque aqui eu tenho duas, certo? Aqui eu tenho dois NOR, por exemplo, aqui eu tenho dois ANDs, então 8 mais 2 inversores, e aí nós temos dessa forma, nesse flip-flop tipo D, 10 portas. Esse também é chamado, né, de gated D latch, né? Ele é habilitado, né? Um latch que é habilitado por um gate. Vejam bem, isso não é um flip-flop, isso é um latch. Qual a diferença? Esse aqui é um flip-flop tipo D, então ele tem um estágio mestre e um estágio escravo. E o que faz com que ele seja um flip-flop é que ele trava o sinal aqui, ele não deixa o sinal propagar, a não ser que passe um período de clock. Agora, um latch gated, em outras palavras, ele é comutado, né, comutável, ele é só uma unidade daquela. Então, observem bem, ele é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque ele só tem um latch tipo RS por aqui. Tem a mesma lógica, mas aqui a gente tem esse sinal de habilita. Ele também é chamado de latch transparente. Por quê? Porque ele deixa passar tudo que está na entrada D quando aqui eu não vou chamar de clock, mas quando a porta G, né, o gate, ele é habilitado. Então ele é totalmente transparente. Quando ele não está habilitado, aí o sinal basicamente mantém o último sinal que estava. Então, por exemplo, aqui a gente tinha na entrada D o sinal de 1, mas eu desabilitei, então ele mantém o sinal de 1. Lembrando, né, que ele mantém o sinal, a gente lembra de memória. Então, a equação característica desse latch transparente é o Q+, vai ser igual a G barra Q, mais GD. Essa que é a forma que a gente representa ele. Por quê? Porque se G for igual a zero, Q mais é o estado Q anterior, então ele mantém. Agora, se G for igual a 1, ou seja, a gente habilita, a gente tem o Q mais, ele é transparente, ele fica igual ao que tem no D. Observem que ele tem um ligeiro atraso. Como que a gente representa, né, na tabela verdade para esse caso? Então aqui ele tem aquela expressão, né, que a gente viu, né, ou seja, a forma quando a gente representa o que mais, e aqui temos todas aquelas situações nas quais a gente tem, por exemplo, o sinal que mais. Por exemplo, aqui, todos esses que temos o gate igual a zero, certo? O que é que a gente vai ter aqui? A gente tem gate igual a zero, e se o Q for igual a 1, ele mantém, certo? Aqui no caso, o D pode ser 1, mas ele mantém o sinal igual a zero. Ou seja, é aquele caso no qual, quando todos esses casos aqui, onde eu tenho o G barra igual ao Q. Então, aqui vocês conseguem enxergar com facilidade que Q mais é igual a Q. E aqui é outro caso no qual o Q mais é igual ao D. Certo? Então está claro aqui olhando pela tabela verdade, e aqui é a forma que a gente pode representar com um mapa de Carnot. Uma
outra implementação utilizando esse tipo de flip-flop, ou esse tipo de latch, tá? Então, se tiver latch, a gente escreve aqui a letrinha L, latch, é o chamado flip-flop tipo, disparado por borda. Como que ele funciona? Basicamente, ele pode ser aquele flip-flop que é disparado por uma borda ascendente, que é esse aqui, não tem uma bolinha, ou pode ser disparado por uma borda descendente, aí ele tem uma bolinha. E o que, que ele faz? Ele faz o seguinte, o D, o Q mais é sempre igual ao D. Quando? Quando a gente tem uma borda. Certo? Então, basicamente, é muito simples, né, a operação dele. Se eu tiver uma borda, ele carrega o sinal que está no D para o Q+, né, para o Q. Ou seja, o Q+, vai ser igual ao D. Vamos ver como é que fica um diagrama de tempo para ele. Imagine, por exemplo, que aqui a gente tem um flip-flop tipo D disparado por borda descendente, ou seja, eu vou examinar todos aqueles casos nos quais a borda desce. Então, por exemplo, aqui é um ponto onde está essa linha tracejada, onde a borda é descendente, e aí o meu Q+, que é esse aqui, tá vendo aqui um atrasozinho pequeno, ele vai mostrar qual era o sinal que estava ali no momento que a borda desceu. Depois a gente vai entrar no detalhe como é que isso acontece, como que a gente faz ele amostrar apenas no momento onde a borda desce. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então aqui ele amostra, mas por exemplo, se tiver aqui, esse é um outro ponto, vocês percebem que aqui ele amostrou quando que estava aqui, né, que ele estava 0. Então, ele é muito rápido. Em outras palavras, ele faz uma amostragem apenas durante a borda. Isso é ótimo, porque a gente não vai ter aqueles problemas de once catch, não vai ter problema de glitch ou qualquer flutuação que aconteça na entrada, ele não vai, a não ser que a flutuação ocorra exatamente no momento da borda, o que é algo que geralmente não acontece, né? É um caso muito particular. Olhando de novo aqui, por exemplo, a gente tem alguns outros casos. Observem aqui, né, que esse aqui ele comutou quando estava 0 para 0. Depois aqui ele estava o D igual a 1, comutou, manteve. Aqui ele teve um glitch, vocês percebem que ele não foi capturado. Então ele é muito interessante. Agora, como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, são 2 latches. E lembre que ele parece muito a topologia com um flip-flop tipo mestre-escravo. Observe que nesse caso aqui, o mestre, eu estou chamando de mestre, mas vamos falar o primeiro, né? Lembra, na analogia, o mestre-escravo. Mas o primeiro latch aqui, ele é o clock barrado, tá? Esse aqui, lembra que é um latch transparente. Ele deixa passar o sinal para P quando o G1 for alto, ou seja, o clock for baixo, por exemplo, nesse caso aqui. Então, a gente tem G2, naturalmente, vai ser igual ao clock, né? Então, inicialmente, a gente tem o clock baixo, o D é o sinal de entrada, então, naturalmente, o P é isso que está acontecendo aqui. Ele segue a menos do atraso que esse latch proporciona, o sinal exatamente como ele está. E agora, na hora que ele desce, ou seja, na hora que ele comuta, o sinal em P fica fixo. E o que acontece? Ele deixa de mudar, mas é a hora na qual o G2, tá certo, começa a mostrar e joga imediatamente para Q. Então perceba que esse é o momento onde a coisa acontece. O Q assume o valor de P, a menos desse pequeno atraso, mas percebam que o sinal estava pronto lá no P, estava prontinho na entrada. E aí, quando o G2 habilita, ele amostra e mantém. Então percebam que aqui pode acontecer o clock baixar. Esse aqui é um de borda ascendente, mas o G1, nesse caso aqui, o G2 ele está baixo, né? Que é o G1 alto, nada acontece aqui. Por quê? Porque vejam que a situação na qual eu tenho o P igual a D. Então esse aqui, o P está repetindo o D, mas não interessa. Por quê? Porque o que interessa é o que acontece no momento que o G2 sobe, ou seja, o clock fica alto, certo? No momento que o G2 sobe, borda ascendente. E o G1
desce. Então é a hora que ele amostra. Então, como nesse caso o sinal em D era 0, ele transita aqui com o sinal de 0 para lá. Então é um flip-flop bastante interessante. Então agora nós vamos resumir esse módulo fazendo uma comparação. Então, em primeiro lugar, quando a gente faz uma comparação do tipo borda ou nível ou gate latch transparente, percebam a diferença. Aqui a gente tem um flip-flop, é o caso onde a gente tem dois latches transparentes, um conectado no outro, sendo que a entrada do habilita, né, do gate, ela tem um inversor. Então, aqui é o latch transparente. Vamos começar do latch transparente porque ele é o mais fácil. Ou seja, sempre que o meu clock estiver alto, o que ele faz? Ele amostra o sinal em D. Se o sinal muda durante o momento que o clock está baixo, no caso do latch transparente, o sinal do Q não muda. Então ele continua, certo? Ele só vai mudar na hora que o clock habilitar. Por exemplo, nesse caso, esse é o ponto. Aqui o disparado por borda, né? E aqui é uma borda ascendente, não é descendente, ele está seguindo ele exatamente, certo? Ou seja, esse é um caso onde o latch transparente e o flip-flop disparado por borda ascendente, eles são iguais. Mas, vejam, observem bem, aqui, então eu tenho várias bordas ascendentes e aqui o sinal na entrada D era sempre 0, então nada muda. Os dois parecem muito um com o outro. Mas observem aqui que interessante. Aqui é um caso na hora que eu tenho o sinal no D pronto e ele amostra. Aí o que acontece? Ele amostra e segura até o próximo período, a próxima borda, naturalmente. Então, o disparado por borda tem um sinal mais, digamos, mais bem comportado. Não é qualquer coisinha que ele vai deixar passar, que é o caso aqui. Então, ele tem que atender a alguns critérios que faz com que esse flip-flop tipo D disparado por borda seja muito mais confiável. Não que esse aqui não seja importante, que o latch transparente não seja. Então, vamos concluir esse módulo fazendo uma comparação com todos. Bom, primeiro eu tenho aquele latch RS, que ele não tinha clock nem nada. Então as entradas estão sempre sendo amostradas. E a saída ela passa a ser válida a partir do momento que decorre um atraso de propagação do sinal de entrada. Depois a gente tem o latch sensível ao nível, ou a gente chama, né, do latch transparente, onde o sinal é amostrado na hora que o clock está alto e, novamente, o sinal fica pronto na saída após a mudança, né, da propagação, ou o que acontecer numa borda de clock, seja lá o que for acontecer mais tarde. No caso do flip-flop mestre-escravo, pode acontecer uma confusão entre esses dois aqui, tá? Mas vamos tentar perceber qual que é a diferença. A grande diferença entre o flip-flop mestre-escravo e o flip-flop disparado por borda é que, no caso do flip-flop mestre-escravo, ele amostra o sinal enquanto o clock estiver elevado, high, igual a 1, naquele primeiro no flip-flop mestre. E a saída fica pronta depois da propagação, né, da borda descendente do clock. E no caso de um flip-flop disparado por borda descendente, ele só vai amostrar na transição alto para baixo. E, novamente, a saída ficará válida após o atraso de propagação dessa borda. Então, esse aqui é um resumo de todos esses flip-flops, e com isso nós concluímos esse módulo de flip-flops. Obrigado pela atenção.